Olá, muito bom dia, você está no Zambelli News, seu informe diário de todas as manhãs. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30. Blindada dos efeitos negativos externos, a Bolsa Brasileira engatou mais uma semana positiva, avançando 3,3% e acumula alta de mais de 13% no ano de 2022, beneficiada pelo desempenho das empresas de commodities, de fato, mas também pela alta dos juros que impulsionaram os papéis de bancos, movimento refletido no índice IFNC, que avançou mais de 20% este ano. O destaque na semana, contudo, fica para o setor de construção, com o Imob avançando mais de 11% após notícias de estímulos ao crédito imobiliário. Na ponta negativa, o IMAT e o INDX cederam, seguindo o cenário de demanda mais fraca na China e com investidores aproveitando para realizar os ganhos nas últimas semanas. O dólar foi destaque, com nova queda de 6%, fechando a R$ 4,74, o menor patamar desde março de 2020. No ano, a moeda brasileira já acumula valorização de 15% e os fundamentos indicam que essa tendência pode continuar acontecendo no curto prazo. Os juros maiores em termos de troca na balança comercial mais positivos e o risco Brasil controlado vêm contribuindo para a melhora no fluxo estrangeiro, permitindo a valorização do real frente ao dólar. Sobre os juros aqui, o Copom divulgou a ata da última reunião e o relatório de inflação, indicando que pretende subir a taxa Selic até 12,75% e parar provavelmente na reunião de maio. Mas as projeções de inflação pioraram novamente. O IPCA 15 veio acima da expectativa, fechando em 0,95% no mês de março. A forte alta dos alimentos e dos combustíveis devem manter a inflação elevada até abril, para desacelerar somente a partir de maio. Mas a confirmação de que o fim do ciclo de alta da Selic está próximo acalmou o mercado de juros e as taxas reais, como nominais, tiveram forte queda nessa semana. Lá fora, o movimento do mercado de juros foi inverso, com a elevação em toda a curva americana, mas a taxa de 2 anos se aproxima da de dezembro, 2,3% e 2,5% respectivamente, o que indica que podemos caminhar para um cenário de recessão à frente. Com a inflação muito elevada por lá, também esperada próxima do patamar de 10% ao ano, uma elevação mais acelerada dos juros poderia impactar a atividade a partir de 2023. As cotações das commodities não deram alívio na semana e o CRB subiu 5%, se aproximando da máxima do começo de março, quando iniciou a guerra na Ucrânia. Os juros maiores, porém, não impediram a Bolsa Americana de continuar em recuperação e o S&P subiu 1,8% na semana. Vamos então agora às principais notícias que podem balançar o mercado financeiro nesta segundona, 28 de março de 2022. As ações da Enjoei fecharam a sessão da última sexta-feira após divulgação de resultados em forte queda, desvalorização de 8,39%, cotada a R$ 2,73. A companhia reportou prejuízo de 33,71 milhões de reais no quarto tri de 2021, o que representa 56,7% a mais que o prejuízo obtido no quarto tri de 2020. Número esse que decepcionou o mercado, ainda que outros dados fossem vistos como positivos. A Enjoei reportou lucros ligeiramente abaixo das estimativas do Bradesco para os lucros. Enquanto isso, o volume geral de vendas subiu 55% na comparação anual contra as estimativas do Bradesco. A receita líquida foi de 29,5 milhões de reais, ficou um pouco acima da expectativa do banco, mas cresceu a uma taxa menor do que o volume geral de vendas devido à contração das vendas, ou um percentual de comissão também de 25% contra 20% no quarto tri de 2021. Além disso, teve maiores incentivos, isso na visão do banco era esperado. Já a XP aponta que em relação à rentabilidade, o EBITDA da companhia ficou negativo em 31,4 milhões de reais, principalmente explicado por maiores despesas com marketing e consultoria. Os analistas apontam que, apesar da queda na taxa de comissão, a empresa destacou que realizou mudanças em sua política comercial no início deste ano, aumentando a comissão de vendedores maduros de 13% para 18%, mas manteve incentivos nas primeiras transações, como isenção de taxa na primeira venda e taxa de 13% na segunda e na terceira. Além disso, o Enjoei sinalizou que deve continuar a aumentar a penetração do Enjoei Pro, além de destacar diversas iniciativas de melhoria na plataforma, como a criação do Blocklist Enjoei, uma ferramenta que impede o recadastro de usuários fraudadores, e a criação do Colossus, um sistema de machine learning que modera comentários suspeitos de fraude.
Do lado negativo, a XP aponta queda de 9% na base anual no número de novos compradores, possivelmente devido ao cenário macroeconômico mais desafiador. A XP tem recomendação neutra para os ativos da Enjoei com preço-alvo de R$ 5,00 por ação. Ainda tem, então, um potencial de valorização de 83%. O Bradesco, por sua vez, reiterou com recomendação de desempenho acima da média do mercado para os ativos da Enjoei, ainda que reduzindo o preço-alvo de R$ 8,00 para R$ 7,00, embora acredite numa alta de 156%. Contudo, os analistas apontam que apesar do EBITDA negativo e o prejuízo terem sido pouco maiores do que esperavam, não acham que os números em si tragam nenhum incremento negativo. Empresa cuja ação foi fortemente abalada em meados do ano passado por conta de um acordo coletivo, a Ocean Pact de serviços marítimos vê seus ativos desabando novamente na última sexta-feira. Mas dessa vez, após a divulgação dos resultados do quarto tri de 2021. É só notícia ruim para essas empresas. Os números do período, contudo, foram vistos como bons, apesar do prejuízo que subiu 145%. Para o Itaú BBA, a Ocean Pact surpreendeu positivamente ao apresentar EBITDA ajustado de R$ 74 milhões acima das expectativas do banco, que era de 58 milhões, hein? Erraram feio. Além disso, também superou seu guidance para o ano, atingindo 194 milhões de reais. Contudo, as ações despencaram 15,20% a R$ 2,79, também em meio a projeções mais pessimistas para o próximo ano. A empresa reduziu seu guidance para 2022 e a nova meta do EBITDA é de R$ 300 milhões. O guidance de CAPEX combinado entre 2021 e 2022 é de 1,4 bilhão de reais. Os analistas destacam que, como esperado, a empresa continuou queimando caixa no quarto tri de 2021 devido ao seu alto crescimento do CAPEX aplicado. Este ano, a queima deve diminuir à medida que os novos contratos são lançados juntamente com suas expectativas de CAPEX mais baixo. Entretanto, ainda espera uma queima de caixa de R$ 70 milhões para 2022. O Itaú possui recomendação neutra para a ação com preço-alvo de R$ 5,50, o que daria uma valorização de 67%. Já o Bradesco tem aí um preço-alvo de R$ 9,00, o que representaria uma alta de 173%. O resultado da Tecnisa foi mais um do setor de construção civil que não foi recebido bem pelos investidores, com as ações fechando em queda de 7,28% a R$ 3,31. O Itaú destaca que a companhia reportou um conjunto fraco de números para o período. Lançamentos anunciados no trimestre começaram bem em termos de vendas, mas a geração de caixa voltou a cair em território negativo. Os analistas destacam outras despesas maiores do que o previsto, em contingências mais altas, cancelamentos de contratos de terrenos e cancelamento de lançamentos da Monte Klabin, fazendo com que o resultado final ficasse aquém das estimativas do mercado. Em teleconferência para a apresentação dos seus números do trimestre, a Tecnisa foi bastante questionada sobre os planos para 2022, levando em conta o ano de juros altos e inflação em insumos de construção. Fernando Pérez, presidente da Companhia de Atuação do Mercado Imobiliário, disse que não apresentaria guidance para este ano, mas informou que a companhia segue estruturada para lançar R$ 1 bilhão em volume geral de vendas ao ano. No acumulado do ano passado, os lançamentos somaram R$ 843 milhões. Fernando Pérez disse ainda aos analistas do mercado que o ano de 2022 será desafiador. O executivo ressaltou que juros, inflação, pandemia e muita oferta no mercado foram empecilhos em 2021. A Tecnisa anunciou como estratégia deste ano um reforço da campanha de marketing, reestruturação das áreas de vendas e racionalização das atividades e otimização dos processos e continuidade de alienação de terrenos não estratégicos, notadamente fora de São Paulo. A carteira de terrenos da companhia registrou no quarto tri de 2021 um volume geral de vendas potencial de R$ 5 bilhões, sendo que R$ 2,9 bilhões referidos a terrenos no projeto Jardim das Perdizes. No total, 95% dos terrenos da Tecnisa estão em São Paulo, o restante está no Ceará e no Paraná. E este foi o nosso Zambelli News de hoje, pessoal. Tenham todos uma ótima segunda-feira, excelente semana e amanhã na terça-feira a gente tá aqui de volta. Obrigado por assistir até aqui e até o nosso próximo vídeo.